Olá, boa noite. Boa noite, pessoas queridas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Esse é o Papeando com a S e eu sou Rosa Nonato. Hoje teremos aqui no nosso programa a nossa convidada Thaís Viana, assistente social, mulher aguerrida e a página musical de Léo Brasileiro. Eu conto com você, com a sua participação, com a sua presença. Então você que está aí, compartilha, manda a sua pergunta, participa com a gente. É muito importante. É muito importante ter o seu comentário. E aí, James, tá tudo certo com você? Boa noite. Boa noite, James. Tá feliz? Oh, James está muito serelepe. Vamos ver. Nossa, flores para mim? Me dá, me dá. Aqui. Obrigada. São 3 programas, gente. 3 programas para a gente comemorar. Vamos lá? Compartilha, comenta, curte com a gente. Deixa eu embarcar minha amiga, minha parceira, Débora Mello. Boa noite, Débora. Boa noite, Rosa. Boa noite, internautas. Mais uma vez estamos aqui. Quero pedir a vocês que estão nos assistindo que se inscrevam no nosso canal YouTube. Ativa lá o sininho para receber as novidades. Não esqueça de dar o like para a gente, tá bom? James, like, por favor, James. Vamos lá. Rosa, temos também novidade hoje na página, né, do Instagram. Né? Tá linda demais a nossa página, então vá lá e nos siga. Então, gente, você que está nos assistindo, nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram e aqui a nossa fanpage aqui no Facebook. Então, compartilha, comenta, dê seu like, aperte o sininho, participa com a gente, porque a gente precisa de você. Você que faz esse programa acontecer, tá? Eu queria, hoje, o tema de hoje, gente, é um tema que é muito caro para a gente, né? Para falar um pouco de nós, assistentes sociais. Assistente social. Mito ou verdade que ela é boazinha, né? Fala pra gente. Hoje a gente vai ter Thaís com a gente e ela vai explicar direitinho. Essa mulher linda, negra, empoderada, cheia de brilho, né? Que soube aproveitar as oportunidades. Uma mulher que veio de Itapuã, berço da resistência negra, berço do malê de balé, berço das ganhadeiras de Itapuã e dos versos de Vinícius de Moraes. Seja bem-vinda ao nosso programa Papeando com a S, Thaís Viana. Olá, boa Olá! Olá, noite, gente. Boa noite! boa noite, Thaís. Cumprimentar a Débora, cumprimentar Rosa, cumprimentar James, que cumpre aí um papel importante, e cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Agradecer imensamente pelo convite, né? Dizer que é um prazer, uma honra contribuir com esse projeto e desejar vida longa ao projeto, né? Acho que é importante reconhecer a contribuição do projeto para que a gente possa fazer debates significativos para a sociedade. Obrigada, É isso aí. Thaís. Nós estamos aqui com pessoas de todas as ordens, Thaís, e é importante que a gente faça um pouco, já que a gente vai passear, né, pela história do serviço social e descobrir se essa assistente social é realmente a personificação da bondade. Eu queria fazer aqui uma brincadeira, se você me permite. Vamos fazer uma analogia, vamos pensar essa profissão como um ser humano que tem fases na vida, né? Me diz, essa profissão, esse assistente social, na sua origem, na sua infância, como é que ele surge? Então, antes de falar do surgimento do serviço social, eu só queria pedir licença, Rosa e Débora, para dizer do que é que me deu lembrança quando eu vi o tema dessa live, desse programa, enfim. Não sei se todo mundo conhece, eu sei que a gente não está falando só com assistentes sociais,
mas eu gostaria de citar um livro de Ana Elizabeth Mota, que chama Feitiço da Ajuda, e que é um livro, como ela mesma diz, que não é só para assistentes sociais, né? Embora ele fale especificamente da atuação do assistente social, principalmente, na verdade, mas também traz outros recortes para a gente pensar a sociedade brasileira, para a gente pensar a sociedade capitalista, a forma como as relações estão estabelecidas. E o que me chamou a atenção é porque lá ele fala do quanto a lógica da ajuda, da benesse, do favor, escamoteia o conjunto de desigualdades, né? Impede que as pessoas identifiquem, problematizem, questionem e não achem normal um conjunto de desigualdades. Então, eu já queria começar meio que contribuindo para desmontar essa ideia de que nós somos profissionais boazinhas ou bonzinhos, né? Profissionais instrumento de intervenção de ajuda. Acho que durante a minha fala eu vou tentar demonstrar o quanto a nossa intervenção é profissional, né? Profissionalizada, tem todo um arcabouço, um conjunto de referências teóricas, né? De porquês, de sentido, de reflexões, né? De aprofundamento no que fazemos, como fazemos e para quem fazemos. A nossa história, e talvez isso explique um pouco por que as pessoas fazem referência a gente como as boazinhas ou os bonzinhos, ela tem um nascimento muito ligado à intervenção da Igreja Católica, né? Na verdade, na década de 30 e 40, especialmente na década de 30, que é quando o serviço social nasce, que é quando a gente tem a primeira escola, todos os nossos estudos, né, toda a preparação dos assistentes sociais é uma preparação no sentido de fazer com que esses profissionais tentem construir uma relação na compreensão dos seres e das relações entre esses seres, entre essas pessoas, a partir da fé e da razão. Ou, eu diria, explicar essas relações, ou explicar a sociedade a partir de um referencial de fé, né? E isso, de algum modo, foi contribuindo para que essa imagem da boazinha e do bonzinho fosse se cristalizando em torno de nós, já que a religião, né, sempre foi um instrumento de exercício de bondade, de solidariedade, eu diria aí com algumas aspas, né, porque eu acho que a gente tem tido a oportunidade de acessar outras formas de conhecer a intervenção também da Igreja Católica no processo, né, de escravidão, por exemplo, da população negra, que contribuiu muito para que essa escravidão acontecesse, né? Enfim, mas o que eu queria dizer, o que eu acho que é importante destacar é que esse nascedouro contribuiu para essa referência, ou esse entendimento de bondade e de desprofissionalização, né, do nosso fazer, porque a gente não nasce efetivamente com uma profissão com um referencial teórico, científico, né? Isso surge depois, a partir da década de 50, 60, que a gente começa a ter outras referências, mas mesmo assim com base nos escritos da Igreja Católica, né? A gente usou referências como encíclicas papais, escritos dessa própria igreja, para poder preparar esses profissionais para a sua intervenção, né? Então, de algum modo, a gente costuma dizer que o neotomismo foi uma forma de primeira conexão do serviço social com suas primeiras referências de como pensar a sociedade e atender o usuário. Entendi. Então, podemos dizer que o ditado popular, que onde há fumaça, né, Débora? Onde há fumaça, há fogo. Realmente tem um porquê dessa ideia. E por conta disso, eu já vou começando, né, a futucar, né, a provocar nossa convidada a dizer: e de onde surge essa visão, essa fama do assistente social como boazinha, Thaís? Você trouxe o início, né, da história, mas no dito popular, na real, no dia a dia, de onde surge essa fama da boazinha? Eu não sei se o que eu vou trazer agora tem a ver com o surgimento. Acho que o surgimento eu já sinalizei quando eu trago as referências da Igreja Católica, mas eu acho que a gente pode
talvez exemplificar questões do cotidiano que demonstra quando alguém tem o desejo de procurar o serviço social. Se a gente pensar, por exemplo, e aí quando eu falo serviço social, é a forma como a gente foi definindo esse campo do conhecimento e esse curso que nos forma, né? Porque eu acho que também é importante fazer essa diferença. Serviço social é o campo do conhecimento, é o curso, mas a profissão, o nome da profissão, a gente se refere a assistentes sociais. Por exemplo, se a gente pensar num hospital, né, que é um local onde a maioria dos assistentes sociais estão, ou uma expressividade de assistentes sociais estão lá. Quando há qualquer problema de acesso ao seu familiar que está hospitalizado, de não poder entrar com alguma iguaria ou algum alimento, né, de não conseguir garantir que uma determinada pessoa faça a visita àquele paciente, as pessoas procuram o serviço social, né? E fica esse imaginário de que a gente é a central de reclamações e que vai conseguir dar conta de dissolver todos os problemas que o hospital tem, todas as dificuldades de acesso que estão ali postas naquele espaço institucional, né? Como se a gente fosse o profissional mágico. Eu diria que a gente até transita nos dois extremos. Ou a gente é Mulher Maravilha, que resolve todos os problemas, né? Ou como se a gente tivesse essa capacidade, né? Como se esses problemas eles não tivessem uma complexidade e envolvessem outros atores, outras estruturas, as instituições, o poder das instituições. Ou a gente é esse profissional que está ali para dar sempre o sim, né? Numa perspectiva de resolver todas as questões do ponto de vista da caridade, né? Da solidariedade, enfim. Eu acho que esse exemplo demonstra esse imaginário, né? E diz muito pouco de nós, porque de verdade, eu vi a live de vocês passada, eu achei muito interessante como vocês trouxeram, correlacionaram, né? E diferenciaram a atuação de um advogado e a atuação de um assistente social. Para nós, interessa que o direito seja acessado pela maioria da população. Para nós, interessa verificar se esse direito de fato inclui, se esse direito de fato garante condições de dignidade de vida, né? Porque nem toda produção de lei, de fato, interessa a maioria da população. Sim. Né? Ou tem praticidade, né? Isso. Ou é viável, né? É possível concretamente. E aí há quem diga a distância entre o que está escrito no papel e a vida real, né? Talvez nós sejamos um instrumento importante para aproximar ou diminuir essa distância. Sim. Ou mediar essas relações, né? Ou mediar essas relações. Fazer esse processo de mediação ali naquele campo institucional. Então, perceba como é distante do nosso fazer, porque uma ajuda, ser bom, e aí 1000 aspas, para a bondade e para caridade e solidariedade, porque eu sempre digo que toda a bondade e solidariedade que oprime o outro, que tira do outro a liberdade e a dignidade, é questionável. Talvez seja muito mais para satisfazer o ego de quem está fazendo, né, do que necessariamente contribuir para o crescimento do outro. Mas a ação de bondade você faz se você quiser, na hora que você quiser. Não tem amparo legal, não tem critério técnico, não tem conhecimento científico, né? Eu faço de qualquer jeito, porque é simplesmente uma ação de bondade. Agora, um fazer profissional é diferente, né? É exatamente tudo isso que eu sinalizei antes. Então, essa discrepância aí, ela de algum modo é importante para que a gente também, enquanto assistentes sociais, faça uma reflexão da forma como a gente comunica o nosso fazer, né? Eu achei fantástica a ideia do tema e de poder falar para outras pessoas que não assistentes sociais, exatamente por isso, porque a gente se depara com o desafio de traduzir, né? E eu espero que eu esteja conseguindo cumprir esse papel. Se eu não tiver, as meninas vão me avisando que eu posso fazer esse esforço. Né? Mas... É porque Dona Maria, viu, Thaís? Dona Maria, minha vizinha que está assistindo, ela fica no meu pé.
E quando a gente fala alguma coisa aqui que não entende, depois ela bate aqui na porta. E diz, Rosa, você estava falando um negócio aqui que eu não entendi. Então, toda vez que o convidado não fala uma coisa que é perceptível, a gente bate na porta e diz, olha, Dona Maria está aqui querendo saber. Isso, perfeito. Eu acho que é esse exercício mesmo, né? Falar que a sociedade, de modo geral, ou as pessoas, né, o senso comum não nos compreende, diz do quanto talvez a gente não esteja sendo acessível, né? Sim. Também do quanto essa sociedade excludente, desigual, a essa sociedade interessa Que que a a gente não população seja entendido. uma profissional que só faz bondade. Porque fazer bondade é isso quando eu trouxe o feitiço da ajuda, fazer bondade é mascarar a desigualdade. Fazer bondade é criar uma expectativa no outro de que basta o outro te dar um apoio, um suporte, e você consegue caminhar só, porque não existe empecilhos nem condições inadequadas para você avançar. E aí a gente Perfeito. fazer essa observação, porque nós estamos numa era, né, voltamos nesse país, tristemente, a uma era de valorização da meritocracia, do mérito. Você tem se você merece, se você brigou por isso. Se você não tem, é porque você não deu conta de buscar, como se fosse uma questão individual. Né? Individual, perfeito. Como se não houvesse o poder público, né? Para dar conta. Isso, como se não houvesse uma onda. E eu acho que, nesse sentido, a live anterior fez um papel. Quero parabenizar o companheiro que fez a palestra, né, que contribuiu com o tema, porque ele fez observações importantes, porque, na verdade, a gente está falando de um conjunto de questões que envolve um histórico de uma sociedade desigual, que negou acesso à maioria da população, que é a população negra, e não é uma coincidência, né? Sim. Então, falar de direito e falar de uma profissão que tem esse papel de desnaturalizar essa desigualdade, que fez com que essa maioria da população estivesse nesse lugar do não direito, né? E poder fazer um movimento para que o direito chegue para essa população, é óbvio que nós não somos um profissional útil para a sociedade capitalista que tem o interesse de reproduzir essa lógica desigual, né? E até, eu diria, de invisibilizá-la. Perfeito. Gente, você que ligou agora, está acessando agora o nosso programa, nós estamos aqui com Thaís e Viana, falando, o tema de hoje é assistente social, personificação da bondade. É mito ou é verdade? Comente, faça a sua pergunta, compartilhe com a gente as suas angústias, a sua necessidade, vamos trocar conhecimento. Isso aqui é um espaço para a gente socializar conhecimento. É um espaço para você que está aí, cheio de dúvidas, cheio de quereres. Quem sabe a gente possa aqui, né, alimentar um pouco a sua sede de saber. Thaís trouxe um pouco da infância, né? Nós estamos fazendo aqui uma analogia, né, do serviço social como uma pessoa, né? Então já sabemos que esse serviço social que nasce ali junto com a Igreja Católica, muito no âmbito da caridade, lá nos anos 30. Mas e aí? Chegamos na década de 50, 60, 70. Como todo adolescente que quer ter o seu lugar de espaço, a sua identidade. Esse serviço social dá um revertério? Muda, despiroca? Como é que é? Como é que a gente muda desse serviço social caridoso, desse serviço social pontual, pragmático, para um serviço social metodológico, teórico, instrumentalizado? Conta pra gente. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês é que, quando eu vi o tema, eu fiquei muito me perguntando, refletindo sobre o quanto o assistente social, sua trajetória histórica transitou entre naturalização e desnaturalização das desigualdades e da pobreza, né? Embora nós não sejamos uma profissão apenas para atender pobres, né? É importante dizer, mas nós estamos falando de uma sociedade em que o contexto de negação de direito está para essa população negra, pobre, né? Então, obviamente que acaba sendo a maioria da população que a gente acessa. E aí eu diria que, a partir do golpe de 64,
Obviamente que a gente tem um contexto de exploração maior da mão de obra, né, da força de trabalho, mesmo que a gente tivesse na década de 30 e 40, que foi o nascedouro do serviço social, e que a gente pode chamar também de uma era Vargas, que contribuiu para a profissionalização, institucionalização da profissão, né? Porque foi nesse período que a gente teve a primeira instituição brasileira de assistência social, e aí depois eu vou tentar explicar por que a confusão de assistência social e assistente social, porque a gente se encontrou no caminho histórico, né? Meio que foi a década de 30 foi importante para a política e para a profissão, né? Então, mesmo que lá atrás a gente tivesse as primeiras iniciativas, né, na era Vargas de legislação trabalhista, né, ainda que isso acontecesse, mas a década de 60 ela foi uma década que marcou esse nível de superexploração, né? Foi um período do golpe, obviamente o serviço social transitou com resistência, porque se aproximou de movimentos sociais, de partidos políticos de esquerda, né? Isso foi importante, mas foi um período também de, eu diria, muita opressão da sua possibilidade de libertação, que a gente vai falar mais na frente, que se concretiza, né? Uma ruptura de um serviço social mais avançado, rompendo com o conservadorismo. Isso só acontece mais tarde, mas já na década de 60, a gente tem, digamos assim, essa tentativa de abortar esse movimento de ruptura do conservadorismo, porque o serviço social tem bases teóricas ou ciências ou referências, estudos que ajudam a transformar ou a manter o assistente social, agora distante da lógica da fé, mas manter o assistente social como um instrumento de naturalização das desigualdades, de ajustamento desses trabalhadores, para impedir que eles se rebelassem, né? Para impedir que eles identificassem essas condições precárias de trabalho, né? Que eles se organizassem. Então, de algum modo, a década de 60 marcou essa lógica ajustadora, e as nossas referências foram muito transitando em torno do funcionalismo, do positivismo, que são correntes teóricas que dialogam com essa ideia de que a gente precisa deixar a sociedade se manter da forma como ela é, e se os sujeitos querem questionar essa sociedade, se os sujeitos querem construir uma nova sociedade, o problema está no sujeito. Então, por isso, o serviço social precisa ajustar esse conceito e não se revelar. Okay? Então, eu acho que a década de 60 ela foi importante por isso, né? Obviamente que a década de 70 é onde a gente começa a fazer movimentos importantes no processo de graduação do serviço social, já tentando se aproximar com a lógica de ruptura com o conservadorismo. Eu vou tentar falar disso um pouco mais na frente. Bom, Thaís, muito bem colocada. Muniz entrou com um comentário aqui, Débora, saudando você, viu? Leda Muniz, boa noite, prestadas colegas. Olha que lindo! Parabéns pela escolha do tema da live. Abraços, Leda Muniz, sua S da CESAB, Thaís. Mandando aí um alô. Vamos de lá, Débora. A gente fica muito feliz com esses comentários, né? Como eu estava falando, você fez uma breve explanação muito interessante. Então, assim, pegando o que você estava falando, eu vou destilar um venenozinho que é de praxe. Sim. Um pouco mais. Você acredita que, como a profissão jovem que é o serviço social, vamos mudar o mundo, né? Que o serviço social subestimou a capacidade de organizar o sistema capitalista? O que você acha disso? O que você nos diz sobre? Eu acho que o serviço social ele é uma profissão dentro do sistema capitalista e recebe as ofensivas desse sistema. O fato da gente ser parte da classe trabalhadora, o fato da gente estar entre os trabalhadores com péssimas condições de trabalho, né? O fato da gente ser, inclusive, o tempo inteiro incitado a contribuir
para essa reprodução de desigualdade são formas, são ofensivas desse sistema e a gente não está longe disso, né? Acho que o próprio processo agora que a gente tem vivido mais recentemente de aligeiramento da formação, né? Ou formas de fazer a formação do serviço social de um modo menos aprofundado é uma demonstração de que a nossa resistência tem limite, né? Isso não significa que a gente encontre fôlego para se organizar de outras formas, inclusive com outros trabalhadores. A gente não vai conseguir dar conta de fazer grandes enfrentamentos sozinhos, né? E é por isso que os nossos órgãos de representação, como o Cefes e o CRES, além de produzir um conjunto de campanhas, também faz frente a um conjunto de movimentos que envolve outras categorias, né? Que envolve sindicatos, outros operadores, porque nós não estamos só nessa luta, não vamos vencer essa luta sozinhos, sem dúvida. Mas eu percebo que se eu pudesse tipificar a gente nesse processo, a gente é como qualquer trabalhador que resiste, né? Mas que em muitos momentos não consegue avançar na luta porque as ofensivas elas são monstruosas. Está aí a reforma trabalhista que não nos deixa mentir, né? Ela não está para alguns trabalhadores especificamente, ela está para todos os trabalhadores, e inclusive nos atinge, né? O fato de você ter um conjunto, por exemplo, de instituições que nega a nossa 30 horas, as nossas 30 horas, é uma demonstração do quanto esse sistema também nos faz ofensivas muito específicas, né? E tenta nos tirar alguns avanços que a gente conseguiu promover aí no nosso cenário histórico de luta. Então, eu percebo que, como para qualquer categoria, o campo de luta ele é eterno. A gente está falando de uma sociedade capitalista, então isso é fato, né? Ela existe para produzir desigualdade, para concentrar riqueza, né? E para criar formas de explorar cada vez mais, e a gente não está fora desse cenário, mas não significa que a gente não consiga com algumas conquistas importantes no processo, né? Por exemplo, sem dúvida, é uma luta eterna, né, de interesses antagônicos, né? Então a gente, sem dúvida, vai estar inserido nesse contexto. Isso, são vários campos. Por exemplo, o fato da gente estar, enquanto profissão, representando trabalhadores em conselhos, conselho de saúde, conselho de assistência, é um campo de luta onde a gente tem a possibilidade de fazer com que a política pública chegue para mais pessoas. Então, a gente também está numa trincheira importante e a gente tem vitórias significativas nesse processo. Tem colegas que contribuíram de forma muito importante no avanço de determinadas políticas na localidade delas, né, no município, no estado, enfim. Então, eu acho que é isso, é a gente compreender que tem um conjunto de possibilidades de ofensiva, onde vai nos amarrar, mas também tem um outro conjunto de possibilidades onde a gente pode avançar na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, né? Entender nós como parte dela. Eu só queria fazer uma observação, porque quando eu falei antes da década de 60, eu acabei não destacando que, embora ela seja uma década que marcou, foi palco para o nosso movimento de reconceituação, mas a gente só consegue dar um salto, digamos assim, nessa disputa entre as diferentes correntes e concepções que permeavam o serviço social no movimento a partir do movimento de reconceituação, a gente só consegue dar um salto e contribuir para a construção do tão chamado projeto ético-político, que hoje é hegemônico, né? A partir do Congresso da Virada, que é em 79. Então, perceba que a década de 70 ela acaba sendo uma década com um marco de avanços mais significativos, no sentido de nos distanciar dessa perspectiva conservadora e nos aproximar. Então, peraí, vamos tentar fazer aí um compilado desse processo, porque assim, a galera que está em casa recebeu muita informação, né? Vamos lá. Então, vamos ver se a gente faz as pessoas entenderem. A gente começou lá na década de 30, junto com a Igreja Católica, na filantropia, na caridade, né? O Deus proverá, Deus te ajude, toma aqui um pouquinho que a igreja está te dando. Aí a gente vem caminhando junto, recebendo toda a influência da sociedade, não é isso? Com o processo, vem com a década de 50, né? Com todo o movimento de renovação da estrutura
da sociedade brasileira, né? Na década de 60, a gente absorve um pouco da manutenção do status quo, não é isso? Da manutenção do sistema como ele é. O serviço social deixa de ser caridoso e passa a trabalhar com a comunidade no sentido de, olha, eu vou lhe dar, mas você vai continuar aí, na comunidade. Não é isso? Para a dona Maria não me bater daqui a pouco aqui, que ela bate aqui na porta. Perceba que Né? os dois tá numa lógica ajustadora, só que o primeiro início muito mais sustentado pela lógica da fé, né? Pela justificativa da fé, né? E depois a gente usa a própria ciência, e aí a ciência social nos atravessou na nossa formação, mas a gente usa uma ciência ou uma parte da concepção das ciências sociais que ajuda a naturalizar esse status quo que você está falando, né? Essa sociedade injusta da forma como ela está posta. Então, eu existo para ajustar o sujeito, não mais com o discurso da fé, mas ainda mantenho essa lógica. E aí, Domingos Xavier, que está aqui nos assistindo, Domingas, ela diz assim, então podemos dizer que a década de 70 foi um divisor para o avanço desse processo? A gente muda o olhar? Eu considero que sim. Eu acho que se o Congresso da Virada, eu acho não, tenho certeza, se o Congresso da Virada foi um marco, né, para a gente caminhar na intenção de ruptura, porque em verdade a gente não deu conta, né, e nem sei se é possível dar conta de romper com o conservadorismo, e vocês devem estar acompanhando aí um conjunto de vertentes do serviço social que tem rolado no Facebook, por exemplo. Eu não tenho Face, mas eu tenho notícias, e que, de algum modo, é reedição de uma lógica conservadora. Então, em verdade, a gente tem um projeto ético-político nessa linha de uma perspectiva mais avançada, de contribuir para uma sociedade mais justa, mas isso não significa que dentro do serviço social não exista contrapontos, né, em relação a essa perspectiva hegemônica. Inclusive, Thaís, eu acredito que esse movimento de reconceituação tenha feito um rebuliço naquele momento, né, aquela época. E a gente pode deduzir também, diante da história, e por que não afirmar, de que tiveram alguns profissionais também que não souberam lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, né? E que também tiveram algum tipo de dificuldade de concordar, se ajustar, se adequar àquelas mudanças propostas necessárias naquele período. Não é verdade? Não, sim, até porque a gente só consegue fazer o movimento, na minha avaliação, e eu acredito que seja na avaliação da maioria, a gente só consegue fazer um movimento mais consistente de intervenção dos assistentes sociais e de concepção mais avançada, como a gente está colocando, né? Avançada que eu estou chamando de distanciamento dessa lógica conservadora, quando a gente faz mudanças importantes nas nossas diretrizes curriculares, porque a gente também precisa compreender que se um assistente social que teve na sua base de formação um conjunto de teóricos, né, de escritores dessa área do conhecimento, que contribuiu para sedimentar essa lógica conservadora, obviamente ele vai ter dificuldade de lidar com um outro movimento, né? Então, eu acredito que a gente ainda está, na verdade, nesse movimento, né? Sem dúvida. É um processo de construção, né? O tempo todo, penso eu. Gente, olha, é muito comentário. Eu estou muito feliz, viu, Débora? Eu acredito que você também. Primeiro por ter Thaís aqui com todo esse conhecimento, essa fala fácil, que é o que a gente precisa, né? Lidar com a população com uma fala fácil, clara, né? Que nos traga no assunto com leveza, com simpatia. Ela que hoje a gente quase está no mesmo fardamento. A gente nem combinou.
E por Pois é. pouco eu também não estava. Mas você tá, porque você tá com preto. Isso, Você tá na isso. combinação. Olha só, Isso é tem mais um importante, comentário porque aqui, viu? a Diga, gente Débora. observa a sinergia, né? A Sim, gente observa a sinergia da coisa gostosa, do bate-papo aqui, né? Então, serviço é social é isso isso. mesmo. Paulo Mota está dizendo assim: parabéns, Rosa, pelo trabalho e a valorização da categoria. O trabalho é nosso, é em conjunto. Tem muita gente aqui, ó. Eu e Débora só estamos com a cara na tela. Mas tem muita gente junto com a gente, abraçando essa ideia. E eu fico muito feliz e acredito que Débora também está muito feliz com o alcance que nós estamos tendo, né, com esse trabalho. Você que entrou agora, que está pegando o bonde andando, nós estamos falando da história do serviço social. Assistente social, personificação da bondade. Mito ou verdade? A gente está descobrindo aqui com a nossa convidada, Thaís Viana, assistente social, mulher negra, empoderada, com os cabelos lindos que ela veio hoje, com os cabelos para cima. E a gente está aqui nesse papo leve, conhecendo. Então, vamos caminhar? Vamos Vamos, continuar nesse processo? Esse serviço social que agora está começando a ser um jovem adulto, né? Vamos caminhar agora para a década de 80, 90 e os tempos atuais, né? Vamos correr um pouquinho. Já estamos aqui na metade da live, já passamos aí de 30 minutos, né? Um pouco mais de 30 minutos de programa aqui, e eu estou muito feliz porque a coisa está passando assim, solta. Esse serviço social, que agora se encontra, né, dentro de um processo histórico, metodológico, com toda uma estrutura, que repensa o seu fazer, que abraça a luta da categoria dos trabalhadores, que entende a lógica capitalista, que se entende enquanto classe trabalhadora. Como é que ele realmente consegue colocar em prática tudo aquilo que ele vislumbrou, projeto ético-político? Conta aí. Então, eu gosto muito de destacar a década de 80, porque eu até acho importante citar aqui para vocês, depois de Rosa, James, Débora vai colocar aí, as referências de alguns materiais que eu indico, tanto publicações do Cefes, mas tem um texto que eu acho bem interessante, da professora Odária, da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. E eu acho que ela conta de uma forma muito interessante, muito bela, muito leve a nossa história. E toda vez que eu leio esse texto, eu gosto, a sensação que eu tenho é do quanto a década de 80 ela foi importante. Ela foi importante para a nossa auto-organização, porque foi em 83 que a gente teve a primeira Associação Nacional, né, de Assistentes Sociais. Então, repare que é uma reafirmação do nosso lugar, então, enquanto classe trabalhadora, parte dessa classe que precisa se organizar, né, que precisa discutir a sua realidade, o seu processo de trabalho, as suas condições de trabalho e as formas também desse exercício. E também foi uma década onde a gente teve um salto importante na área de pós-graduação. Né? Rosa me apresentou, ou vocês tiveram a oportunidade de, na divulgação, perceber que eu estou mestranda, né? E para mim é uma felicidade como mulher negra poder acessar a pós-graduação, porque eu sei que eu ainda sou exceção, nós somos exceção na pós-graduação, mas repare que é uma pós-graduação não em outra área de conhecimento, né? Eu estou fazendo mestrado em serviço social. E a década de 80 ela foi importante para que eu pudesse estar hoje fazendo mestrado em serviço social, porque foi na década de 80 que a gente conseguiu produzir avanços importantes, dar passos significativos para a produção de mestrado e doutorado em serviço social, e demarcar, reafirmar o nosso lugar como área de conhecimento. Né? Isso nos torna, nas relações de trabalho em equipes multiprofissional, com uma capacidade de dar uma contribuição mais profunda para fazer a leitura de realidade desses sujeitos que a gente atende, para pensar alternativas que permita a aproximação e o acesso desses sujeitos a direito. Então, acho que a década de 80 cumpre um papel importante,
E indo para a década de 90, eu não sei, Rosa e Débora, se eu já estou avançando muito, mas aí vocês vão me dizendo, qualquer coisa eu retorno, tá? Mas a década de 90 ela vai ter um papel diferente, mas também muito importante, porque a gente vai ter a legislação da nossa profissão. E reparem que, de novo, a gente se encontra. Quem, Thaís? A política de assistência social e a regulamentação e a profissão dos assistentes sociais, porque foi na década de 90 que a gente teve a LOAS, né, estabelecida, inclusive os assistentes sociais contribuíram significativamente para a aprovação dessa legislação, para os escritos dela, não só para a legislação de assistência social, que é uma das áreas das políticas que mais empregam assistentes sociais no Brasil hoje, certo? Nós temos em torno de 190 mil assistentes sociais no Brasil, a gente só perde para os Estados Unidos, nós somos o segundo núcleo de assistentes sociais, contingente de assistentes sociais mais expressivos do mundo. E repare que a assistência social ela nos acompanhou na nossa história e nos acompanha até hoje, porque é uma área que a gente está de uma forma muito expressiva. Então, lá a LOAS ela é um marco importante na década de 90, mas a nossa legislação, né, que é a Lei Federal 8662 de 93, ela é estabelecida, né, em uma década importante, que é essa década de 90, né, especificamente em 93. Isso não significa que a gente não tivesse legislação antes, né? A nossa legislação primeira foi de 50, mas repare que essa nova legislação ela demarca esse outro olhar, essa outra concepção do serviço social, que a gente está aqui defendendo e fazendo o contraponto de que nós não somos, de que é um mito dizer que a gente é a profissão do sim, da boazinha, ou Mulher Maravilha, enfim, da solidariedade, né? Acho que a década de 90 ela Bem... E também por conta do nosso código de ética, né, gente? Acho que é importante também dizer, embora a gente tivesse outros códigos de éticas anteriores, como a própria legislação, é o código de ética da década de 90 que vai, digamos assim, reafirmar esse nosso compromisso com a sociedade mais justa, em fazer as mediações necessárias para ampliar o acesso ao direito, para contribuir para construir novos direitos, isso é importante dizer, porque senão fica parecendo que está dado e resolvido a perspectiva de você garantir direitos quando você materializa aqueles que já estão previstos. Mas a gente precisa não só revisar os que estão previstos, para ver em que medida eles são de fato acessíveis, como Rosa bem falou, mas a gente precisa pensar que outros direitos ainda não estão estabelecidos e que a gente precisa contribuir para estabelecer. Acho que é isso, por enquanto. Deixa Débora, eu voltar. me permita rapidinho. Nós já estamos aqui no estúdio com Léo Brasileiro. Foi uma surpresa, a gente estava tentando conexão e a gente conseguiu. Alô, Léo, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Léo. Gente, daqui a pouquinho nós vamos ter a participação artística deste músico brasileiro, baiano, de extrema beleza. Nós vamos ter o prazer de ouvi-lo tocar. Então, assim, é só para dar um gostinho, viu? Léo vai ficar guardadinho aqui e no final você fica com a gente, não sai não, que tem Léo Brasileiro para vocês. Mas vamos lá. Diz de lá, Débora. Débora? O Papeando com a S tem dessas, né? Prega peças, tem surpresas. Oi? Diga aí. Oi? Pode falar. Eu estava dizendo que o Papeando com a S tem dessas, né? Como é um bate-papo leve, descontraído, tem surpresas agradáveis. Isso mesmo. Bom, Thaís, deixa eu voltar só um pouquinho ainda no movimento de reconceituação, lá na década de 70, né? Podemos afirmar que naquele momento, né, dentro desse processo de movimento de reconceituação, houve um terreno favorável para o serviço social, né?
implantar uma nova postura profissional mais combativa, talvez. Sem dúvida. Então, deixa eu só concluir. Então, assim, a gente pode sim descartar essa ideia de que houve um banho de balde de água gelada dentro do processo de movimento de conceituação. Sim? Eu não compreendo que houve banho de água gelada. Eu acho, inclusive, que quando nós, enquanto serviço social, enquanto área de conhecimento, reconhece que é importante estudar a formação sócio-histórica brasileira, não é só para a gente compreender, na minha avaliação, e eu acho que na avaliação de muitas colegas e colegas, não é só para a gente compreender como que as manifestações da questão social aparecem, por que elas aparecem, né? Que não é obra divina, que não é porque as pessoas são incapazes individualmente. Então, o repertório, o conhecimento sobre essa formação sociohistórica nos permite isso, mas nos permite também olhar para nós, para a nossa história e perceber o quanto a gente foi o tempo inteiro. Claro, a gente está dentro dessa sociedade, a gente é contaminado por ela, positivamente e negativamente. É óbvio que os movimentos contra a ditadura, e tem escritos, inclusive, de contribuições de estudantes de serviço social em relação à aproximação e a conexão com o movimento estudantil daquela época, né? Contra o movimento da ditadura, demonstra que a gente não esteve isenta desse processo, né? A gente esteve o tempo inteiro nesse cenário e fomos contaminados por ela. E até a própria Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela não é um bloco homogêneo. Se a gente for olhar a teologia da libertação, o pensador Leonardo Boff, a gente vai ver que houve resistência, movimentos da própria Igreja Católica que não se predispunha a concordar com uma lógica de naturalizar as desigualdades ou de criar justificativas para elas que não fossem as justificativas reais. Então, a gente também foi, até no período em que a gente teve uma influência, antes da nossa laicização, desse descolamento com a Igreja Católica, a gente também sofreu influência desses movimentos que foram importantes para a gente chegar ao movimento de reconceituação. E ao Congresso. Perfeito. Vamos fazer uma rodada de comentários, gente? O povo está aqui, eu estou adorando, porque as pessoas realmente estão participando. Acho que realmente as pessoas, eu não me canso de dizer, as pessoas estão entendendo o propósito desse espaço aqui, que é um espaço de conversa, né, de troca. E aí, Rosimeire Araújo, minha gerente, sinto falta dessa discussão das assistentes sociais nas escolas. Isso é um tema que a gente vai ter que trazer Sim. aqui, né? A presença do assistente social em espaços como o espaço escolar. É algo que a gente está aí já caminhando, né? Débora bem sabe que é uma estudiosa dessa temática, mas ainda a gente precisa da efetivação, né? Precisamos estar realmente, de fato, nossa presença física, eu acho que vai fazer muita diferença nesse espaço. O que é que você acha, Débora? Sem dúvida, né? A Bahia tem um grupo de pesquisadoras, inclusive assistentes sociais, nessa temática, serviço social na educação, e ele iniciou lá em 2005, é muito recente. Mas é muito importante esse trabalho que as colegas vêm fazendo, inclusive com publicações, duas pelo menos eu tenho participação, e sou muito feliz por essa oportunidade de adentrar esse novo conhecimento, né, do serviço social. E desmistificar muita coisa também. Então, a gente precisa, sim, retomar, traremos essa temática aqui, sim, vai ser muito legal. Ai, gente, tá chegando, né? E aí, estamos aqui na atualidade. E a gente não pode... Já falamos das conquistas, das mudanças, das alterações, né? Hoje nós somos uma profissão regulamentada, uma profissão que temos o conselho, nosso conselho gestor, nós temos lei regulamentadora, nós temos um projeto ético-político. E aí, trazendo de novo para
variação simbólica. Esse adulto, que como todo adulto, começa a ponderar, né? Já não vai mais com tanto ímpeto, né? O ímpeto da juventude agora é um pouco mais pausado, avaliado. Esse serviço social de hoje, dentro dessa lógica de enfrentamento, você acha que está sofrendo? Você até sinalizou um pouco sobre isso, um retrocesso? Eu resisto em fazer essa afirmação. Eu não me sinto confortável, né? Isso não significa que eu não possa repensar em outro momento, em outros debates que a gente se encontre por aí. Vocês podem me ver fazendo essa afirmação, mas eu não acho que a gente já possa, ou pelo menos eu não tenho essa tranquilidade de fazer uma afirmação de um retrocesso. Nós temos um cenário de disputa, né? Talvez, claro que num outro contexto, numa outra lógica, mas do mesmo jeito que a gente teve um cenário de disputa durante o movimento de reconceituação, porque houve disputa entre as correntes, a gente está vivendo também um momento de disputas de concepção dentro do serviço social. Existem algumas expressões que demonstram perdas ou o cenário de risco, né? Por exemplo, eu acho que a última eleição que a gente teve para a Cefes e para a CRES no Brasil inteiro, tenho certeza que preocupou muita gente, porque nós tivemos chapas que faziam defesas que, digamos assim, estavam distantes daquilo que a gente conseguiu construir até aqui, né? Do que eu tentei, Rosa e Débora, demarcar do avanço, especialmente da década de 70 para cá. Tá? Então, eu acho que esse cenário de disputa existe, a gente não pode dormir no ponto, né? A gente não pode deixar de reconhecer que o fato, do mesmo jeito que o conservadorismo no mundo interferiu e definiu, inclusive, a eleição do atual presidente, né, nos contaminou numa certa medida e de uma forma bastante dolorosa, a gente não pode deixar de reconhecer que esse conservadorismo, essa onda, também atinge o serviço social. Precisamos estar alertas, né, mas eu acho que a gente ainda tem um nível de segurança legal e de normativa. O projeto antipolítico ainda é hegemônico, a gente ainda está com uma legislação que consegue, um código de ética que consegue deixar muito claro que a gente está a serviço da classe trabalhadora, que a gente quer contribuir para distribuir riqueza, para diminuir concentração de riqueza, para ampliar acesso a direitos. Eu acho que a não perda dessas referências não me deixa confortável para dizer que a gente teve, para afirmar que a gente teve um retrocesso. Agora, eu também não estou desconsiderando que nós estejamos vivendo aí um cenário delicado que exige a gente pensar, ampliar os debates, né, refletir sobre a formação. Eu falei antes sobre o aligeiramento da formação profissional. Esse é um campo que a gente precisa ter uma atenção muito grande. Esse aligeiramento, essa forma de formação que não permite aprofundar e desenvolver um olhar investigativo e crítico sobre essas realidades, esses sujeitos vivem, obviamente vai tornar esse profissional muito mais fácil de aderir a uma concepção conservadora ou neoconservadora, obviamente. Então, eu acho que a área da formação é uma área que a gente tem que ter muita atenção. Acho que essa realidade que a gente vive de diminuição de concursos públicos, de aumento das relações de trabalho extremamente precarizadas. Eu sou profissional do SUAS, né, no Estado, mas eu sei o quanto as nossas colegas e os nossos colegas sofrem nas relações de trabalho das mais precarizadas possíveis e o quanto isso interfere nos seus posicionamentos, né, ou na sua capacidade de fazer alguns enfrentamentos no cenário onde eles estão localizados. Então, a gente não pode desconsiderar isso.
mas não consigo fazer essa afirmação de que o retrocesso já está posto. Não me sinto confortável. Estamos em luta ainda. Não perdemos essa batalha. Fazendo um apanhado, Thaís. Fazendo um apanhado de tudo que foi dito, né, nesta noite por você, e com as colocações perfeitas, muito, muito pertinentes, podemos dizer aqui, né, podemos afirmar que o serviço social ele está sendo novamente sendo repensado, revisitado, ou é muito cedo para a gente fazer esse diagnóstico, afirmar esse diagnóstico? Acho que a gente se repensa sempre, né? Eu não consigo não nos ver nesse lugar. E o processo de disputa interna na profissão, eu acho que é inerente a um processo democrático. Nós estamos numa sociedade democrática ainda, mesmo com todas as crises, né, e as fissuras que a nossa democracia está vivendo, mas a gente ainda está num processo democrático e o campo interno da profissão é um campo democrático, é um campo de disputa. Né? Então, eu acho que a gente se revisita sempre. Acho que alguns resultados preocupantes que a gente teve e tem na nossa formação, na própria relação de trabalho, faz com que a gente pense sobre como nós estamos comunicando e com quem a gente está se alinhando. Eu quero dar 2 exemplos. Um é essa dificuldade da gente avançar na discussão do piso salarial e da gente garantir o cumprimento das 30 horas, né? Por que a gente tem dificuldade de assegurar e as prefeituras, os órgãos estaduais e federais criam um conjunto de subterfúgios e conseguem nos impedir de acessar esse direito. E o outro ponto é a forma como se mercantilizou e banalizou os cursos de serviço social, a oferta dos cursos. Né? E o quanto isso, e aí eu não estou fazendo a defesa de que a gente, digamos assim, eu não estou contra os alunos da educação à distância. Eu sempre gosto de falar muito às claras, quem me conhece sabe disso, mas eu quero dizer do quanto esse processo de mercantilização nos distanciou de uma luta histórica de que nós precisamos estar, enquanto curso, nas universidades públicas. As universidades agilizou, né, o processo. E isso não é justo que os nossos colegas hoje, como estudantes de serviço social do interior, só tenha a EAD como alternativa. É disso que a gente está falando. A gente está falando, e aí houve um conjunto de burburinhos, de críticas, de incômodos, quando o Cefes lançou aquela campanha Educação não é Fast Food, mas é importante que a gente reflita sobre qual a provocação, soco no estômago, que aquela afirmação, aquela pergunta fez para a gente. A gente precisa lembrar que nós estivemos sempre na luta em defesa da educação pública de qualidade. E nós estamos sendo hoje um curso sucateado nas universidades públicas, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque estou hoje mestranda numa universidade pública. Eu fui formada na Universidade Católica. Na minha época não tinha universidade pública na Bahia que tivesse o curso de serviço social, mas eu tive o prazer, né, de depois conseguir acessar a universidade pública pelo mestrado. Então, repare que é disso que a gente está falando. É esse tipo de retrocesso, esse tipo de fissuras, né, na nossa luta histórica que está ocorrendo, e que aí eu quero compreender que são retrocessos que eu não atribuo como retrocesso do serviço social. Entende? A gente teve perdas, sim, mas a gente está falando de um retrocesso, se a gente pegar esse exemplo da educação pública sucateada e da diminuição da oferta de cursos de serviço social nas universidades públicas, a gente está falando da forma como a educação pública está sendo sucateada nesse país, da forma como o dinheiro público foi usado para abastecer as faculdades particulares, para dar socorro às universidades e às faculdades particulares, em detrimento, não necessariamente o socorro é o problema, mas em detrimento das universidades públicas. Né? Por mais que a gente reconheça aí alguns avanços
nos governos Lula e Dilma, mas é importante que a gente compreenda esse cenário maior. Então, por isso que eu fico aí na dificuldade de fazer uma afirmação do retrocesso do... Perfeito. Então, eu queria lhe fazer um convite. Diante de tudo que você disse, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer a você que está aqui nos assistindo, compartilha, deixa seu comentário, aquilo que a gente não conseguiu aqui desenvolver, a gente vai trazer novamente outros convidados. Thaís já é agora parceira nossa desse projeto, desse programa, e vai estar com certeza aqui, né, desenvolvendo outros temas, falando do tema do mestrado dela, que ela está estudando, né, a população negra, a proteção social dessas famílias negras. Já fica aqui o convite para você. Tem Léo Brasileiro fazendo a nossa apresentação musical daqui a pouquinho. E eu queria lhe pedir para terminar esse papo aqui com a gente nesse momento, fazer as suas considerações finais, mas também nos dizer, para essa pessoa, esse menino, essa menina que está aí, pensando em fazer uma faculdade, por que escolher serviço social? Ótimo. Eu acho que eu vou tentar fazer o movimento, e eu espero que eu consiga, se de algum modo algumas das minhas falas anteriores não ficaram claras, mas eu acho que essas duas perguntas e provocações que você faz me estimula a encerrar com um exemplo sobre a intervenção do assistente social em uma das áreas que ele atua. Todo mundo deve saber que uma adolescente, quando infraciona, quando comete um ato ilegal, ele pode ficar privado de liberdade. A privação de liberdade é uma das possibilidades. Ele pode ficar lá até 3 anos. É o que a gente conhece muito como as antigas FEBEMs. Tá? Aqui na Bahia são as CASES, que são centros socioeducativos. Então, eu queria trazer um exemplo sobre a intervenção do assistente social nessa unidade, né? Não estou querendo caracterizar essa intervenção, não é muito esse meu desejo, até porque eu nunca atuei nessa área, embora eu esteja atuando numa secretaria que é responsável por esse sistema socioeducativo, já fiz curso de extensão nessa área, mas eu quero trazer esse exemplo porque eu acho que esse exemplo toca em temas polêmicos, inclusive relacionado à redução da maioridade penal, né? E dialoga muito com essa ideia. O serviço social está de que lado? Está no lado de reduzir direito, de criminalizar adolescentes negros, de naturalizar as desigualdades e a ausência de oportunidades dessa população, ou está do lado de evidenciar o quanto o Estado, o poder público, é ausente historicamente do ponto de vista da proteção e, como consequência disso, adolescentes, por exemplo, infracionam, né? Então, a gente tem duas possibilidades na nossa intervenção profissional e eu acho que essa área é uma área bem forte para exemplificar isso. Então, imaginem vocês que essa assistente social ou esse assistente social precisa fazer um relatório para o juiz e precisa se posicionar sobre esse adolescente. E esse juiz vai definir se o adolescente vai continuar privado de liberdade ou não a partir desse relatório. Certo? A gente tem a possibilidade de fazer um relatório que diga que essa mãe desse menino falhou no cuidado, que ela falhou porque ela teve vários companheiros, que ela falhou porque o pai da criança evadiu, ela teve que cuidar sozinha, e criança sem pai é fadada ao insucesso, né? Ela falhou porque ela não deu conta de estudar, enfim, de criar, né? Essa lógica do mérito, faltou nela esse movimento, né? Então, eu posso fazer um relatório nessa direção. Repare que um relatório nessa direção, e aí eu estou falando disso porque isso toca tanto as assistentes sociais e os assistentes sociais que estão aqui nos assistindo, mas toca mães e pais de um adolescente que pode estar numa situação dessa, né? Pensando aí o alcance dessa live, desse programa. Então, eu posso ter um assistente social que vai fazer esse tipo de condução e de escrita, ou eu posso ter uma outra assistente social, ou fazer uma outra posição, onde eu vou caracterizar que território e que bairro é esse que essa família vive,
o não acesso a políticas públicas desse lugar, o quanto esse menino foi desprotegido historicamente pelo poder público, o quanto as políticas públicas só chegou para ele depois que ele foi internado, porque depois que ele foi internado ele teve acesso à cultura, à arte, à educação, à saúde, mas antes no bairro dele não tinha nada disso, né? Esse menino foi vítima de violência intrafamiliar, tá? Então perceba que eu posso construir um repertório e um relatório que transite na justificativa individual da mãe e do menino. E eu posso fazer o outro movimento. E o outro movimento é que vai dar a possibilidade de, por exemplo, o sistema de justiça exigir que o Estado responda a essas famílias, né? É isso que vai dar a possibilidade de compreender que o menino só avançou no nível que ele avançou porque foi o que foi possível, considerando o histórico de desproteção. Então, eu não sei se eu consegui ser clara, mas é isso. E eu quis dar esse exemplo para, inclusive, dialogar com a pergunta se é mito ou verdade que nós somos boazinhas, enfim, esse saque aí fantástico que vocês tiveram. Está muito evidente durante todo o nosso diálogo que é mito, né? Mas também nós estamos num cenário de disputa, que o projeto ético-político não consenso, ele é hegemônico, mas existem outras lógicas neoconservadoras dentro do serviço social, a gente tem dois caminhos nessa intervenção profissional, né? E eu desejo e espero verdadeiramente que eu tenha sido um instrumento, né, para ajudar os colegas a refletirem, né, e me ajudar também, eu me coloco nesse lugar de reflexão sobre o fazer, mas também colaborar para que quem estiver assistindo, que é usuário ou será usuário de uma assistente social, consiga ter clareza, né, de que direito e de que tipo de intervenção esse profissional tem que fazer e cobrar, né, e exigir essa intervenção. O nosso conselho existe para isso, né, para fazer a defesa da profissão nos moldes que a gente conseguiu construir até aqui. É isso, um abraço, desejar uma boa noite, eu espero que a gente tenha conseguido discutir bem o tema. Eu agradeço. Nós que agradecemos. Débora, muito obrigada, Thaís. Maravilhoso. Não encerramos aqui, gente. Não encerramos. Temos muito o que papear ainda com Thaís e Viana. A gente agradece demais a sua vinda conosco. E esse espaço é isso, gente. Vamos discutir, vamos conversar junto. Débora, foi maravilhoso, não foi? Ter essa mulher negra, Nossa, linda, com esse sorriso todo pra gente essa noite. Esse bate-papo foi maravilhoso mesmo. Eu quero agradecer a Thaís, as ponderações, as colocações, as afirmativas, os pensamentos, muito pertinente, e de fato, serviço social é isso. Ter as possibilidades, né, do profissional enxergar as possibilidades e qual a direção social que vai escolher para a sua atuação e sua intervenção. Então, assim, aos internautas, boa noite, muito obrigada. Continua acessando lá os nossos canais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Beijos e até a próxima. Thaís, muito obrigada. Um abraço, eu que agradeço, viu? Vida longa aí para esse projeto. Parabéns. Obrigada! E agora, gente, Léo Brasileiro, esse músico maravilhoso, todo pra gente. Vamos papear? Vamos degustar arte. Léo, o espaço é seu. Ô, Rosa, obrigado pelo convite, primeiramente. O projeto de você, o seu projeto, muito bacana. Adorei vocês conversando aí. Eu estava aqui me organizando, tocando um pouco, mas estava ligado. Muito legal mesmo a iniciativa, adorei, viu? E vida longa o projeto. O espaço é nosso. Viu? Espaço é de papo, mas o espaço também é de arte. Estão ouvindo bem? Muito bem. Tá. Vamos lá? O espaço é seu. Tá. Vou começar fazendo aqui uma música bacana, que eu adoro muito.
Maravilhoso, maravilhoso. Léo, Oi, toca alguma coisa autoral pra vou gente? tocar. As pessoas que estão em casa, que não conhecem, aproveita. Léo tem rede social, pode dizer, diga suas redes sociais. Onde é que as pessoas te encontram, Léo? Sim, aqui no Face, Léo Brasileiro, lá no Insta, Léo Brasileiro Oficial. Eu coloquei assim, Léo Brasileiro Oficial, porque todo mundo, né, que sai do país, vai morar fora, bota fulano brasileiro, né? Tem Aí, muito aí, brasileiro lá fora. aí eu tive, aí já tinha um Léo Brasileiro lá, eu falei, vou botar alguma coisa. Eu falei, vou botar o quê? Oficial. Léo Brasileiro Oficial. Ok. Aí você pode me achar no Insta pelo Léo Brasileiro Oficial, viu? E aí, tamo junto. Fazer uma música minha aqui, chama-se Afinando. Um chorinho que Rosa até gostou, não foi? Rosa e Luciano. Maravilhoso, Abração, maravilhoso. Sou Luciano. suspeita. Ah, Obrigada, gente. Fiquem com o Léo, brasileiro. Mais um Papeando com a S.